Lucas 1, versículo 13. Acharam? Diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Lhe porás o nome de quê? João. Para os mais conhecidos, João Batista, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será o quê? Grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha que coisa interessante aqui, né? Aqui nós vemos que Zacarias sempre quis ter um filho. Eles oravam, oravam e oravam, até que chegou aquele grande dia de receber aquela grande notícia. Quantos aqui esperam isso? Uma notícia boa assim? O anjo chegar e falar assim, ó, tá aqui o seu milagre, aquilo que você tanto pedia, aquilo que você tanto quis durante muito tempo, hoje é o dia. Já imaginou acontecer isso com você? Espere por isso, esteja ansioso por esse dia. Vai ser um dos dias mais lindos da sua vida. O dia que vai se concretizar as promessas de Deus na sua vida. E nós vemos aqui que Zacarias está aqui, o anjo chega a ele falando tudo isso. E você vê que ele falou, olha, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então era coisa boa de Deus, né? Você vê que ele esperou tanto, que olha o que veio até ele. Um menino que ia dar muitas alegrias. Todo mundo quer pai e mãe, quer que o seu filho somente dê alegrias, né? Mesmo que às vezes dê uma tristeza aqui no outro ali, mas você sempre espera coisas boas. É alegria, é sorrir. Você nunca vai esperar sofrimento, tristeza, angústia. Você quer coisas boas. E ele continua dizendo, olha, porque será grande diante de quem? Diante do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Já nascer, já sabendo que o seu filho será grande diante do Senhor. Por quê? Você vê que ele fala, ó, porque será grande do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será o quê? Cheio do quê? Então está aí o motivo dele ser grande diante do Senhor, porque ele já estará o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, jamais será fraco. Não tem como. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele ali agindo, e essa pessoa ser uma pessoa fraca. Você pode se achar fraco, mas você não é fraco se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Mas o que está dentro de nós? O que você tem dentro de você? Porque muitas das vezes são escolhas que nós fazemos que vão nos direcionar para aquilo que nós seremos. Você vê que o anjo fala com Zacarias, fala, olha, ele não beberá vinho nem bebida forte. Deu o quê? Um direcionamento para ele, né? Porque ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, então não dê a ele nem isso e nem isso. Nem vinho, nem bebida forte. João aqui tinha um algo a seguir, um caminho a seguir. E ele não podia sair dele. A ordem do anjo foi essa, do próprio Deus mandando trazer o recado para ele. Então, era uma escolha que podia fazer, como se nós temos vários no quesito na Bíblia, de Sansão era do mesmo jeito. Sansão tinha uma super força. Uma força jamais vista para os padrões humanos. Era uma força que ninguém poderia chegar perto dele se ele não quisesse. Quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, nada o detinha. Mas por quê? Sansão também tinha ali o seu caminho a seguir. Ele não podia fazer também as coisas porque ele era separado de Deus. Nós que somos separados de Deus, nós também temos coisas a seguir para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que sair de quê? Nós temos que sair do pecado, nós temos que sair do caminho errado, nós temos que sair daquilo que não nos leva para mais perto de Deus.
Talvez tem coisas nos atrapalhando de chegar mais longe, de ir mais além, e está nos recuando. É o tipo de coisa que nós devemos ir para longe. Você vê que a Bíblia fala que Jó era o quê? O que era Jó? Reto, homem reto, o que mais? Temente a Deus, o que mais? Íntegro, e o quê? Se desviava do caminho do mal. Então nós temos o Jó que antes mesmo de chegar do caminho, ele está fazendo o quê? Se desviando. Antes mesmo dele ver que o caminho está indo para o lado errado, ele vai pelo outro caminho, porque ele fala, isso aqui não é para mim. Nós temos que ser assim. Quando você vê que alguma coisa está acontecendo que não está te levando para o caminho de Deus, se desvia dele. Pegue como se fosse a primeira saída à direita e vai embora. Como diria o GPS por aí, né? É a primeira saída à direita que você deve entrar. Não vá pelo caminho que vai te distanciar do caminho de Deus. Muitas vezes nós escolhemos por ser o caminho mais fácil, ou nós achamos que é o mais fácil, né? Sendo que nós não vemos aquilo que pode acontecer lá na frente. Depois só resta a chateação, aquela situação de você ficar triste, abatido, porque você saiu do caminho de Deus. Nós vemos aqui que João era grande, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós temos o favor de ter o Espírito Santo dentro de nós, quando nós buscamos a Ele hoje em dia. Você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Você tem orado a Deus? Você tem se dedicado a uma vida com Deus? E isso vai determinar se você é grande diante de Deus ou não. Nós somos todos iguais. Nós somos feitos do mesmo Deus que nos criou. Mas o caminho que você vai seguir vai ser determinado por você. Eu sempre falo, se eu não quisesse estar aqui, eu estaria? Não, foi uma escolha minha. Eu escolhi. Fui chamado? Fui chamado. Mas a escolha é de quem? É minha. Se eu não quisesse estar, eu não estaria. Estaria indo contra Deus? Com certeza, né? Mas é uma escolha quem? É uma escolha minha. As suas escolhas vão te direcionar por um caminho bom ou ruim. O próprio Deus fala o quê? Escolhe o quê? Pois a vida, né? Porque a vida vai ser sempre melhor do que a morte. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas vai me matar. Não é assim. Às vezes sua vida espiritual vai estar morta. Às vezes você vai ficar sem força para orar. Muitos aqui, eu tenho certeza, já passaram por essa situação de você querer orar, você querer fazer alguma coisa para Deus, mas você não conseguir, porque você está tão fraco espiritualmente, tão longe de Deus, tão longe do Espírito Santo de Deus, que você não consegue. Você tem até a vontade. Quantas vezes já não ouvi pessoas falar assim, eu tenho vontade de voltar para a igreja, só não tenho mais força. Já ouviram isso também? Tenho certeza que sim. Por quê? Aquela pessoa morreu? Fisicamente não, ela continua viva, até às vezes bem de saúde, mas falta algo que nos preenche. O que é que nos preenche? Deus, é o Deus que nos preenche. É Ele que vai nos preencher. Porque às vezes nós estamos seguindo caminhos que estão indo tanto bem na vida financeira, a saúde está em dia, mas alguma coisa está faltando. Nós colocamos a cabeça no travesseiro para dormir e nós sentimos falta de algo. O que é esse algo? É aquilo que nos completa. Uma pessoa incompleta, ela não é feliz. Ela nunca vai estar feliz, porque está faltando algo. Está faltando algo que faz a pessoa ser completa, a pessoa ser definida, a pessoa ser o que ela é, que é Deus. Somente Deus tem o poder de fazer isso. Por isso nós temos que escolher o quê? Ser grande, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Buscar a Ele enquanto nós podemos achar. O próprio Jesus diz isso. Buscar, mas buscar enquanto o quê? Você pode achar. Se entregue a Deus. Hoje você pode achar Ele, você está aqui na igreja, pronto para orar. Você vai participar da Santa Ceia logo daqui a pouquinho. É o momento de você buscar a Deus e o achar. Aproveita o momento. Todo momento
é válido para buscar a Deus. Eu estava até conversando com um rapaz dias para trás. Ele falou assim, mas eu no carro, eu começo, parece que tem alguma coisa que me faz orar. Eu estou ali sozinho no carro às vezes, e me faz orar, falar com Deus, coloco uma música, e eu começo a falar com Deus. Eu falei, tá certo. Se é um momento bom para você, esse momento do carro, que você está ali no trânsito, ali, às vezes está difícil, coloca a música ali, qualquer coisa para você ouvir, você começa a falar com Deus, já é um momento, você e Deus sozinhos. Mas você fala assim, mas está no trânsito? Não importa. O que é importante é o motivo, o seu coração entregue a Deus. É você entender que naquele momento você está fazendo algo para agradar, para orar a Deus, para bendizer o nome de Deus. Você está entregando sua vida a Deus naquele momento. Você está orando, falando com Ele. Até um judeu fala que se você não pode orar 1 hora, ore 30 minutos. Se você não pode orar 30 minutos, ore 20. Você não pode 20, ore 10. Você não pode 10, ore 1 minuto, ore 30 segundos. Mas ore, nunca deixe de orar. A oração que vai fazer você ser forte é somente a oração e a sua confiança em Deus que vai te permanecer firme. Quer ver uma coisa? Abra aí, pula para Lucas 18, capítulo 18. Lucas 18, só passar os capítulos. Lucas 18, 18. Diz o seguinte, já acharam? Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo o quê? Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não gerarás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta o quê? Uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte os pobres, e terá um tesouro aonde? Depois vem o quê? E segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou o quê? Muito triste, porque era o quê? Muito rico. Então nós temos aqui um jovem, que muitos já conhecem essa história há muito tempo, mas ele tinha uma escolha a se tomar. Ele tinha uma escolha ali que ele achou que ia chegar arrasando, né? Muitas vezes nós estamos assim também. Nós achamos que estamos arrasando com Deus. Nós estamos fazendo tudo certo. Mas às vezes está tudo errado. Porque esse jovem chegou aqui falando como? Como é que ele falou? Bom mestre, né? Então ele chegou querendo agradar a Deus, né? Bom mestre, sei que isso é bom. Então como é que faz aí para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou tudo o que ele precisava. Aí ele falou, eu já faço. Isso eu faço há muito tempo. Isso é comigo mesmo, eu já tenho feito há muito tempo. Então Jesus falou o quê? Então vende tudo que você tem, reparte aos pobres o quê? Me segue. Esqueça tudo que está te prendendo nos laterais, que está deixando você ver o que eu estou vendo que Deus tem para você, e me segue. Segue-me agora, largue tudo que você tem e me segue. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que a finança, que nesse caso, prendia esse jovem. Ele tinha um amor incondicional por quem? Pelo dinheiro, pelas riquezas, pela prosperidade dele. Ele conseguiria largar aquilo dali? Não, e não largou. Ele preferiu o que ele tinha, os bens dele, achando que ele estava arrasando, né? Porque ele fazia, cumpria os mandamentos de Deus.
mas ele não estava totalmente entregue a Deus, para buscar a Ele, para servir a Ele, para seguir a Deus, para seguir a Jesus. Você vê que ele não estava pronto. Ele achava que ele estava bem, mas no final, o próprio Jesus fala que ele não estava bem. Tanto que ele ficou o quê? Triste. Ele ficou triste porque ele não queria largar aquilo que ele tanto tinha, que tanto ele agarrava. Porque às vezes nós estamos do mesmo jeito. Nós temos uma vida, nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa família, mas o que é mais importante para você é Deus. Deus é o mais importante. Não que você tenha que largar os outros, mas você tem que sempre colocar Deus como o centro da sua vida. Porque Ele estando no centro da sua vida, o que estiver ao redor vai sair muito bem. Vai ser coisa boa até você não querer mais, como diz o ditado por aí, né? É bom até demais. É só coisa boa. Por quê? Quando nós escolhemos fazer essa escolha aqui, para muitos é difícil. Para muitos não é decisão fácil você largar aquelas coisas que te prendem. O pecado pode te prender? Pode ou não pode? Você vê que o próprio Jesus fala aqui, né? Sabe os mandamentos? Tem feito eles? Porque os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, todos esses mandamentos de honrar o pai e a mãe, tudo isso pode te prender. Pode fazer você não crescer na sua vida. Você vai tentar crescer, vai tentar fazer e não vai conseguir. As coisas vão ficar travadas para você. É como eu disse no início, é o quê? É uma escolha, né? É uma escolha. Então esse jovem fez a escolha certa. Até então. Mas no momento que Jesus pediu a ele, ele recusou. Ele voltou. Ele não queria dar tudo para Deus. Porque Deus, às vezes, não vai querer seu dinheiro, não. Deus não está interessado nisso. Deus quer o quê? A sua entrega de coração. Porque esse jovem que ele tinha no coração dele era o dinheiro. O que você tem no seu coração para entregar para Deus hoje? De algo que te impede de chegar até Ele, de buscar mais a Ele, de seguir a Deus. O que é que te impede? O que é que está preso dentro de você, que você talvez não consegue soltar isso de maneira nenhuma? Você não consegue. Você até quer, mas você não consegue, você não tem força. Esse jovem não teve força para entender e compreender aquilo que Deus queria dele, aquilo que Jesus queria dele naquele momento. Muitos de nós também não temos, assim, às vezes, a força necessária para escolher a Jesus e entender o que Ele realmente quer. Jesus não queria as riquezas dele, Jesus queria o coração dele. Tanto que Ele falou, pega e reparte com os pobres. Era para dar para Jesus? Não, Ele não queria, Ele não precisava daquilo. Ele queria que aquele moço entendesse que Jesus estava ali e era para ele se entregar de todo o coração. Jesus quer o seu coração, mas é uma escolha sua se entregar ou não. Você pode querer se entregar e não fazer. Como eu falei, a falta de força de orar, de buscar, de entender, de compreender a palavra de Deus nos impede de caminhar. Nos impede de continuar seguindo o caminho que Jesus preparou para nós. Nos impede de cada vez mais se aproximar de Deus. Nós estamos fazendo tudo certinho, como esse jovem rico. Mas no momento de nós entregarmos tudo a Ele. Eu estava até conversando com um amigo esses dias para trás, falando sobre essa situação mais ou menos. Porque às vezes muitas pessoas estão vindo na igreja porque elas gostam de Deus. E é muito bom gostar de Deus. Elas gostam do pastor falando palavras bonitas que vão agradar a ela, que vão agradar o sentimento dela de oração, de ela chegar aqui e falar com Deus e cantar hinos a Ele, cânticos a Ele, é tudo muito bonito. Você estava aqui cantando antes, um hino muito bonito, é tudo muito lindo. Mas no momento de você se entregar a Deus totalmente e deixar Ele tomar conta da sua vida, você buscar a Ele mais do que todas as coisas, porque Ele fala, buscar o que primeiro? O reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Então, as demais coisas serão acrescentadas. Não é primeiro elas. É primeiro o quê? O reino de Deus. É você se esvaziar de si mesmo.
Jesus estava pedindo para esse jovem o quê? Se esvazie esses bolsos seus. Seu coração está cheio de quê? De dinheiro. Você só pensa em dinheiro. Se esvazie dele e deixa eu entrar. É isso que Jesus está pedindo para você hoje. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar no seu coração. Não deixe que suas finanças, o seu dinheiro, fale mais ao seu coração do que o próprio Deus. Não deixe que as coisas, os caminhos que você está seguindo, falem mais alto que o seu próprio Deus no seu coração. Não deixe. Muito pelo contrário, se esvazie. Tire tudo que te atrapalha. Limpa tudo. Hoje é o dia mais especial para você fazer isso na Santa Ceia. É se livrar de tudo, limpar de tudo. É você pedir perdão de tudo e caminhar firme com Deus. Caminhar, seguir aí e falar, olha, o que ele diz aqui? Ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá o quê? Um tesouro no céu. Você vê que ele ainda promete algo que dinheiro nenhum compra, né? Um tesouro no céu. A sua salvação vai estar lá. E ele fala, depois vem o quê? E segue-me. Ele não poderia prosperar novamente depois? Ele não poderia, Jesus talvez para ele estava fazendo só para testar ele, para ver qual seria a reação dele naquele momento. Nós nunca vamos saber qual era o sentido, o propósito daquilo tudo que Jesus estava falando. Mas ele poderia falar assim, não, eu vou entregar agora. Jesus fala, não, não precisa, fica com você mesmo. Às vezes Jesus só quer saber o seu coração, a sua decisão, aquilo que você decide fazer quando ele está ali pronto para entrar. Qual caminho você deve seguir? Qual caminho você deve percorrer? Jesus o quê? Está sempre o quê? Bater na porta, né? Se você abre, ele entra. Jesus não é um ladrão que vai quebrar a porta, vai assaltar a porta, vai entrar com tudo. Não, Jesus pede, ele bate a porta. Aí é sua escolha, deixar ele entrar ou não. Como eu estava falando antes, é tudo muito lindo, nós chegarmos aqui no domingo, orarmos a Deus, mas no resto da semana nós não fazemos nada. Deus quer sempre mais de nós. Deus quer comunhão, Deus quer oração, Deus quer meditação na palavra. É isso que Deus quer de nós. Nós podemos ter nossa vida fora? Podemos. Você pode orar, sendo que você não faça nada de errado, conforme a Bíblia diz, você pode fazer. Você pode ter sua vida, sua família, seu dinheiro, você pode ter tudo isso. Mas o mais importante é quem? É Deus na sua vida. É o lugar que você dá para Deus na sua vida. Nós aqui não queremos que você pegue tudo que você tem e dê para alguém, faça tudo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entregue o seu coração a Deus. É isso que você tem mais de valioso na sua vida. Não é seu dinheiro, não é seu carro, não é sua casa, é o seu coração. E para quem você está entregando o seu coração nos últimos tempos? Nos últimos dias, nos últimos meses? Você tem entregado seu coração para Deus? Você tem dedicado a Ele o seu coração? Você tem seguido os propósitos de Deus na sua vida? Porque é isso que Deus quer. Sempre será uma escolha. Quer ver? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, lá no Velho Testamento, depois de Zacarias. Daniel 1. Abra aí, você que trouxe Bíblia. Primeira Daniel, capítulo 1, versículo 3. Pegue aí na sua Bíblia, abra aí. Vamos acompanhar juntos.
Já acharam? Diz o seguinte, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse o quê? Defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios o quê? Em ciência, e em entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a Beltesazar, e a Ananias a Sadraque, a Misael a Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com a bebida que ele bebia, nem com vinho. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel a graça e a misericórdia diante do quê? Do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria que ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais a você. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao desespero a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E o conforme vireis, te hajas com o quê? Com os teus servos. Então nós vemos aqui que Daniel fez uma escolha, certo? Foi uma escolha fácil? Já imaginou? Quem que gosta de legumes? Quase ninguém levanta a mão, né? Difícil. É difícil. Verduras, legumes, quem é que gosta? Gosta, né? Mas se tiver uma picanha, aí é outra coisa, né? Se tiver um contrafilé, uma carne, um porquinho, né? Um negócio assim, dá até fome uma hora dessa, né? Está quase na hora da janta. Mas você vê aqui que Daniel fez uma escolha. Ele preferiu o quê? Água e legumes. Ele não queria se contaminar com o quê? Com o manjar do rei, com as delícias do rei, com as delícias daquele povo que ele tinha acabado de ser levado escravo para a Babilônia. Daniel fez uma escolha que mudaria o destino dos 3 jovens e mais Daniel. Você vê que na Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem a história da fornalha. Mas você vê que desde o começo, eles fizeram o quê? Uma escolha. A escolha de não se contaminar, de não fazer o quê? A mesma coisa que o povo fazia da Babilônia. Ele escolheu fazer diferente. Ele escolheu o quê? Se entregar a Deus. Você pensa, o rei pede para o quê? Para buscar príncipes, nobres, escravos que estavam lá, que vieram de Israel. Então Daniel era qualquer coisa? Não, né? Era da linhagem real de Israel. Daniel era um nobre, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes dele já transformados, né? Para vocês que conhecem mais fácil de saber quem são na Bíblia. Então já eram pessoas com um sentido, uma nobreza dentro de si. Mas você vê que ele fala o quê? Manda buscar onde? Entre quem? Os eunucos, né? Os eunucos, para quem não sabe, eram aqueles que faziam a cirurgia e era arrancada ali as suas partes dos testículos ali do homem, que eram transformados em eunucos para não poderem ter filhos. Então nós vemos
a situação que Daniel está ali junto com seus amigos, que foram levados, tirados da sua terra, tirados perto de sua família, terem seus órgãos arrancados, passaram por aquela dor, porque já eram jovens, e ainda assim, quando chega na hora do manjar do rei, o que ele faz? Ele escolhe o quê? Escolhe, não, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que com isso aqui, Deus vai me dar entendimento. Deus vai me fazer entender e compreender. Deus vai estar do meu lado, eu fazendo esse estilo de comida, esse jejum. E ele fala, pode fazer o teste, 10 dias. Faça o seu teste, 10 dias. E veja se nós não vamos estar melhor, porque Deus vai nos dar a graça dele. Então, mesmo passando por todas aquelas situações, Daniel fazia o quê? Escolhia estar mais perto de Deus ainda. Mesmo na dificuldade, Daniel escolheu estar ao lado de Deus. Mesmo aonde que ninguém conhecia ele, aonde que os 3 jovens estavam ali somente como escravos. Por mais que estavam ali servindo ao rei no seu palácio, continuavam sendo escravos. Eles não tinham liberdade de pegar e ir embora. Eles iam continuar servindo ali no palácio. Mas mesmo assim, se manteram firmes no propósito de Deus. Você tem se mantido firme no propósito de Deus mesmo nas dificuldades? Você tem se escolhido fazer, desde o início da nossa pregação de hoje eu tenho falado isso, é uma escolha, é a sua escolha, é a minha escolha. O que você tem escolhido? Daniel aqui escolhe se fazer de tudo, eu não preciso do manjar do rei, eu não preciso do agrado do rei, eu preciso do quê? Estar bem com o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu preciso estar bem com ele, é nele que eu estou com a comunhão, é com ele que eu preciso da comunhão, não é com o rei, não é com esse povo. Eu preciso estar bem com Deus. Daniel não queria saber de nada, queria saber somente o quê? O seu olhar, o seu caminhar com Deus. Não importa o que falassem dele, mas você está ficando louco, você vai comer só isso. O copeiro do rei ainda tentou ali ainda, o servo do rei, você vai fazer isso, vai comer só isso. Ele e faça o teste. Porque quem está com Deus tem tudo na vida. Não importa o que você está passando, se você está com Deus, Ele te mostra um caminhar e te fortalece. Não há nada. Para a gente encerrar, Jó, capítulo 11. Nós já vamos encerrar para participar da ceia. Jó 11, versículo 13. Abra rapidamente na sua Bíblia, coloque na tela também. Jó 11, 13. Você vê que Daniel fez uma escolha. Ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei e ser cheio de Deus. Muitas das vezes nós vamos ter que pagar um alto preço para temar de Deus. Você vê que aquele jovem rico, ele tinha que pagar um alto preço para ter Deus, para ser cheio de Deus, ser completo, que é o que faltava para ele. Em Jó capítulo 11, versículo 13, ele fala o seguinte: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para o quê? Para ele. Se há o quê? Iniquidade na tua mão, lança para onde? Para longe de ti. E não deixeis habitar a injustiça o quê? Nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás o quê? Sem mácula. E estará firme e não o quê? Temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram, coisas já foram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como quê? Como amanhã. Amanhã brilha, né? Amanhã é luz, é perfeita. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta o quê? E repousarás seguro. Quando você escolhe confiar em Deus, quando você escolhe se entregar a Deus de todo o seu coração, e você prepara o teu coração para Deus, e você entende
que você tem que abandonar tudo que você fazia antes, rejeitar todas as iguarias do rei, que você tem que tirar tudo do seu coração que não presta, que não vai te levar a lugar nenhum, e colocar o seu coração em Deus, entregar para Ele, que Ele fala, ó, se tu preparaste o teu coração, estenda as tuas mãos para Ele, mas é só o quê? Se você o quê? Preparou. Se você não preparou, não estenda. O que você vai estar oferecendo para Ele? Um coração o quê? Cheio de quê? Você vê que Ele fala, se há iniquidade na tua mão, lança fora longe de ti, e não deixarás habitar a justiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás o quê? Sem mácula, limpo. Não há nada que vai poder te afastar da presença de Deus. Você vai entregar o seu coração para Ele hoje. Se você tomar uma decisão hoje de entregar seu coração de corpo e alma, entregar a sua vida toda para Deus, não como fez o jovem rico, não que Deus está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado no seu coração. Entregue o seu coração para Deus hoje. Mas entregue de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua vontade para Deus. Entregue tudo. Quando você participar da ceia, pede para Deus te encher, se está vazio. Pede para Deus colocar dentro de você algo que Ele nunca colocou. Se você está sentindo incompleto hoje, hoje é o dia de Deus te completar. Mas entregue, apresente o seu coração para Deus hoje. Não deixe de apresentar o seu coração para Deus. Um coração limpo. Porque aí você, como ele diz aqui, olha. Porque te esquecerás do quê? Dos trabalhos. Versículo 16. Te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas do quê? Que já passaram. As coisas vão estar passadas. É isso que Deus faz com o nosso pecado, com as nossas acusações, com aquilo que nos atrapalha. Se nós entregamos o nosso coração livre para Ele, um coração entregue, um coração desejoso mais dele, Ele limpa o nosso coração. Ele faz esquecer tudo aquilo que já passou. Passou, está passado, não importa mais. O que importa é o agora, é a sua decisão, a sua escolha de continuar servindo a Deus. Amém? E que ele continua dizendo, e a tua, já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Está tudo escuro? Deus colocará uma luz para iluminar a sua vida. Ainda que haja trevas, será como o quê? Amanhã, como... E ele diz, ó, e terás confiança, porque haverá o quê? Esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. O que é mais importante na nossa vida? Você quer ter uma vida que você vive com medo? É uma vida ruim, né? Você viver com medo, você não saber o dia de amanhã. Você caminhar, dia após dia, pensando, o que será amanhã? O que será da minha vida amanhã? O que vai acontecer? Como no Covid era muito assim, né? Na época aí que fechou tudo, as pessoas ficavam pensando com medo, o que será amanhã? Será que eu vou pegar esse Covid? Será que vai acontecer na minha vida? O que está acontecendo? O que vai acontecer com o Brasil, com o mundo? Nós todos vamos morrer? Ficou aquela apreensão de todo mundo. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Mas o que diz aqui a Bíblia? O que Jó está dizendo? Mesmo que tenha dias ruins, trevas, vai ser com amanhã. Por quê? Você terá confiança. Quando você entrega o seu coração a Deus, Ele limpa, Ele faz um coração novo para você, um bonito, sem mácula nenhuma, sem trevas, vai ter luz. E você vai estar o quê? Fortalecido, porque terá confiança em Deus, porque haverá esperança para o dia amanhã. Você vai olhar para trás e ver, vai olhar em volta e ver que Deus te tem nas mãos. Ele colocará você no alto, sublime repouso, local seguro, onde o diabo não pode te atingir. Mas você tem que escolher entregar o seu coração para Ele com toda a sua vontade. Ore e peça a Ele hoje, Senhor, está aqui meu coração. Faça conforme a tua vontade e se entregue a Ele, que você terá dias que você jamais esperou ter. Não seja como o rico, o jovem rico, que chegou naquele momento ali e fazia tudo conforme ele achava que era certo. Mas chegou no momento que ele viu que ele só achava que era certo mesmo.
mas estava fazendo tudo errado. Porque o mais importante ele não tinha, que era o coração dele entregue a Deus. Entregue seu coração a Deus hoje, que Deus quer te colocar e te levar para um alto, sublime lugar seguro. Amém?